A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. Mário era um dos sócios de uma empresa. De acordo com um contrato social, a retirada de valores ou distribuição de lucros precisava ser aprovada em uma reunião de sócios com deliberação de pelo menos 90% do capital social. Contudo, em um momento de necessidade pessoal, decidiu retirar uma quantia significativa do caixa sem consultar os outros sócios. Os demais sócios propuseram ação judicial para excluí-lo da sociedade. Em sua defesa, Mário alegou que a retirada se deu a título de adiantamento de lucros. Assim, sua conduta não poderia ser considerada falta grave e justificar a exclusão. Nesse cenário, quem tem razão? A sociedade empresária pode ser dissolvida ou resolvida. A dissolução é o encerramento das atividades por completo, enquanto a resolução, também chamada de dissolução parcial, é a exclusão de um dos sócios. Dentre as hipóteses que autorizam a resolução está a falta grave prevista no artigo 1030 do Código Civil, descumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Nesse caso, o STJ entendeu que a prática de atos que violem a lei ou o contrato social pode configurar falta grave, justificando a exclusão de um sócio. Afinal, o artigo 1072, parágrafo 5º do Código Civil, estabelece que as deliberações tomadas de acordo com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, mesmo ausentes ou dissidentes. Desse modo, o STJ decidiu em favor da sociedade empresária. Sob a égide do CPC 2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu, e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Após ter sido excluído da sociedade, Mário não estava em um dia bom, dirigiu em alta velocidade e colidiu com o veículo de Laura. Como ele não quis pagar o conserto, Laura propôs ação e buscava reparação pelos danos materiais, pelo prejuízo, e morais, pois o veículo havia sido dado pelo seu pai falecido. Ao final do processo, o juiz julgou a sentença procedente em relação ao pedido de danos materiais, mas improcedente em relação aos danos morais por não ter sido comprovado abalo psicológico. O juiz também fixou honorários de sucumbência, uma verba de caráter alimentar e que se destina à remuneração do advogado da parte vencedora, em favor da defesa de Laura. Mas, como o pedido de danos morais foi julgado improcedente, também determinou que Laura pagasse honorários ao advogado de Mário no mesmo valor. Laura então pediu para que os honorários fossem compensados, ou seja, que nem ela nem Mário tivessem que arcar com esta parte da sentença. Isso é possível? O STJ tinha entendimento de que sim, inclusive fixando a súmula número 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 superou esse entendimento no artigo 85, parágrafo 14, ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios do crédito oriundo da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. E também no artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Portanto, Laura e Mário terão que pagar honorários aos advogados uns dos outros. É cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que julga procedente, total ou parcialmente, a primeira fase da ação de exigir contas. É aplicável a técnica de julgamento estendido ou de ampliação do colegiado na hipótese de parcial provimento a agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Nesse julgado, o STJ decidiu duas questões importantes relativas ao mesmo recurso. Retornando ao caso de Mário, após algum tempo, entrou com a ação de exigir contas para saber qual o real valor da empresa a fim de ter direito à sua quota-parte.
O juiz decidiu inicialmente que a empresa tinha o dever de prestar contas. Contra essa decisão, houve interposição de agravo de instrumento pela empresa. Em sua defesa, no segundo grau, Mário alegou que o recurso não deveria ser conhecido, pois não constava do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Por maioria de votos, o tribunal conheceu e proveu o recurso. Mário então pediu para que fosse aplicada a técnica do julgamento estendido ou ampliado, com a convocação de outros desembargadores para decidir a questão, mas o pedido também não foi acolhido. Mário recorreu ao STJ, insistindo que o recurso não era cabível e, caso cabível, o tribunal deveria ter aplicado a técnica solicitada. Você sabe qual o entendimento do STJ nesse caso? Antes, vamos entender um pouco sobre a ação de exigir contas. É um procedimento especial bifásico. Na primeira fase, o juiz decide se há ou não o dever de prestar contas. E na segunda, caso haja esse dever, as contas serão julgadas e apreciadas. Quanto ao conhecimento do recurso, há uma diferença. Se a primeira fase for improcedente, a questão está resolvida no mérito e o recurso cabível é a apelação. Em caso de procedência, reconhecendo seu dever de prestar contas, de fato não há expressa previsão no artigo 1015 do CPC. Mas o STJ tem entendimento de que esse reconhecimento do dever é questão de mérito prevista no inciso 2º. Logo, Mário não tem razão nesse ponto. Todavia, tem razão quanto à aplicação da técnica do julgamento estendido. Essa técnica está prevista no artigo 942 do CPC e, em regra, é aplicável ao resultado da apelação. Contudo, o parágrafo 3º, inciso 2º, prevê que também é aplicável ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, que é o exato caso de Mário. Nesse contexto, determinou-se que o Tribunal de Justiça reanalisasse o caso, aplicando o artigo 942 do CPC.